processo da revisão da vida toda que está tramitando lá no Supremo Tribunal Federal e que muita gente aguardava ansiosamente durante muito tempo, porque os processos de interesse popular, eles têm um caminho longo no Supremo Tribunal Federal, né? Mas, considerando que em dezembro isso foi a julgamento e o Supremo decidiu, né, por dar ganho de causa aos aposentados, as pessoas estavam ansiosas para que isso se cumprisse. E aí vem a União, já esperado, né, por mais uma situaçãozinha lá, tentar levar esse processo um pouco mais adiante ou tentar ganhar, né, alguma situação em razão do governo, né, em benefício do governo, para diminuir esse impacto do pagamento desses valores aos aposentados. Mas nós vamos falar isso nesse vídeo, vamos explicar direitinho, né, mesmo sabendo o que é a revisão da vida toda e por que eles fizeram isso. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo. Se não é inscrito, aproveite e se inscreve no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, inicialmente, é claro que a gente precisa relembrar o que é a revisão da vida toda, né? A revisão da vida toda nada mais é do que aquele processo em que os aposentados visam jogar dentro da base de cálculo das suas aposentadorias e, portanto, fazendo uma revisão nos cálculos, né, do período anterior a 1994. Porque, segundo a lei, né, quando mudou lá no Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente, acho que, se não me engano, em 1999, passou a considerar as contribuições somente a partir de 1994. E aí, fazendo esse cálculo, muitos aposentados verificaram que, antes desse período, as contribuições eram maiores. E aí, por conta disso, se esse período fosse considerado na base de cálculo, isso ia fazer com que o valor das suas aposentadorias aumentasse. E não só aumentasse, né? Se você fizer essa revisão e considerar essas contribuições anteriores, você também vai ter direito a uma diferença desde o momento em que você recebeu. Então isso vai gerar uma bola de neve, um valor muito grande a ser pago pela União. E aí, em dezembro, essa questão desse julgamento demorado, já havendo bastante tempo, né, que ele tramitava, entrava em pauta, saía de pauta, ele foi concluído no sentido de dar ganho de causa aos aposentados. E aí se aguardava o quê? Que o INSS, depois de todo esse período, né, demorado, que ele viesse já iniciar a cumprir a decisão, que seria o quê? Providenciar os cálculos e a forma de pagamento dos aposentados, mas não foi exatamente isso que aconteceu. E não era isso que a gente sabia que ia acontecer, porque o próprio governo ele ia se defender até o último minuto. E agora, nós estamos vendo que mesmo com a pressão do Supremo e tudo isso que vem acontecendo, mesmo os advogados falando que a Previdência não se deve acreditar nos cálculos, porque foi, inclusive, ventilado pela Previdência Social, pelo INSS, que, como ele tem todas essas informações referentes aos pagamentos e às contribuições do segurado do período integral que ele contribuiu, que isso seria feito pelo próprio sistema. Os próprios juristas falaram que não era para acreditar nesses cálculos, que era bom ser revisado por profissionais especializados fora do INSS, para que não houvesse mais perdas. E aí agora o INSS ele entra, né, com recurso através da Advocacia Geral da União, lá no Supremo, visando o quê? Segundo eles, minimizar o impacto dessa decisão que vai afetar o Estado brasileiro por conta da situação fiscal que eles se encontram. E basicamente eles queriam fazer o seguinte, né, que eles pedem, é que tire dessa decisão os benefícios que foram extintos, tire dessa decisão também aquelas benefícios que estão com as regras muito antigas também, né, nesse caso, e o principal é a questão da retroatividade. O que é retroatividade? Na verdade, é que quando você entra com um processo, ele demora, depois de um certo tempo ele é julgado, e os cálculos vão começar a incidir a partir do momento da ação. Então a retroatividade provoca que faça aí o pagamento desses atrasados. Então, já vimos, né, que é mais um recurso protelatório que visa alongar mais o processo, porque quando entra uma decisão e precisa ser apreciada, e precisa voltar para a pauta, precisa ser decidido todas essas questões, se ganha mais algum tempo. E nós sabemos, avaliando bem as outras ações que tramita
no Supremo, temos uma que está em andamento, que também é de interesse popular, que trata do FGTS, da correção do FGTS, que é mais ou menos a mesma situação, né, um período grande, visando o índice, que se for considerado inconstitucional, ele vai gerar um impacto muito grande. E qual foi a decisão? Pasmem, né, que a decisão foi que o índice ele não foi considerado, que tem que ser levado em consideração, desculpa, o índice da poupança, mas a questão da retroatividade, lá na decisão do relator, ele diz que tem que ser a partir da publicação da decisão do julgamento. E aí, se isso prevalecer, está totalmente soterrada aquela possibilidade de atrasados. E aí, depois de um monte de anos, né, de vários e vários anos esperando uma decisão, você tem uma decisão que não vai valer a retroatividade, que não é o caso ainda da revisão do INSS. Mas isso já está começado lá no outro processo. Então, será que é impossível disso acontecer? Não é impossível. Mesmo nós não acreditamos que isso mude, mas é uma possibilidade muito grande, considerando todo o quadro que nós vimos atualmente, né, das decisões que estão saindo. Então, não se espante se em algum momento o INSS conseguir mudar de alguma forma essa decisão que foi decidido lá em dezembro a favor dos aposentados. Mas, e você? Você acha que o Supremo vai manter essa decisão do mesmo jeito que ela está? Vai fazer com que o INSS comece de uma forma administrativa já fazer os cálculos e apresentar como é que ele vai fazer para pagar, a forma de pagamento disso, apesar que essa ação ela vai ter um valor enorme, né, porque são vários aposentados. Como é que isso vai resolver? Na sua opinião, você acha que isso vai ser mais uma situação em que o governo vai protelar e vai empurrar isso com a barriga para frente, ou agora, né, depois de um novo julgamento, e pasmem, né, as ações de interesse popular elas demoram muito. E essa agora aí de 8/1, que nós estamos vendo já julgando, já condenando as pessoas, já condenando não, já transformando elas em réis para poder fazer o julgamento e o julgamento em lote. E aí a gente fica, por que um demora 10, 15 anos e o outro com 3 meses já está entrando em julgamento? Eu não sei, vocês que têm que decidir. Será que agora o Supremo acata ou ele não acata essa situação aí da Advocacia Geral da União, mexendo nessa decisão para aliviar o pobre do Estado brasileiro? Um grande abraço e até o próximo vídeo.